estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta é a palavra que nós iremos pensar nesta noite, e eu quero pensar com você nesta noite. Onde está, ou onde estamos, me incluo também, onde estamos construindo nossa casa? Onde estamos construindo nossa casa? E onde estamos construindo a nossa fé? É o que nós iremos pensar nessa noite. A construção é uma das maiores, ou um dos maiores investimentos, a construção de uma casa, que uma pessoa pode fazer. É um dos maiores investimentos que ela pode fazer. Antes de levantar a parede, escolher pisos, escolher como será o reboco, qual cor que vai pintar a casa, ela precisa entender algo antes de tudo isso. Ela precisa entender e precisa saber da necessidade de ter um fundamento sólido para esta casa. Então, antes dela pensar no acabamento, ela precisa pensar no fundamento sólido desta casa. Uma casa pode parecer bonita, uma casa pode parecer linda, excepcional, mas se ela não tiver um bom fundamento, essa casa não terá sentido. Porque pode ter certeza que em um determinado tempo, se essa casa não estiver bem sólida, bem edificada, bem firme, esta casa pode vir a ruínas. Então é importante pensarmos no fundamento. O fundamento determina a resistência da construção de uma casa. Precisamos pensar nisso. E olha que interessante, Jesus ele utiliza esta realidade para ensinar uma verdade espiritual profunda para nós. Nossa vida é como se fosse uma construção. Como Jesus usa esta metáfora para ensinar para nós que a nossa vida é uma construção. Todos os dias estamos construindo algo. Não é assim? Todos os dias nós construímos alguma coisa. Todos os dias nós construímos o nosso casamento. Falamos isso hoje pela manhã. Todos os dias nós estamos construindo alguma coisa no nosso relacionamento. Todos os dias nós estamos construindo alguma coisa sobre as pessoas com as quais nós convivemos. Todos os dias nós estamos construindo alguma coisa para melhorar o nosso trabalho, para melhorar com as pessoas que nós convivemos. Isso é natural de estarmos pensando melhorar no ambiente na qual nós fazemos parte. Todos os dias nós também estamos construindo um relacionamento forte e firme com a nossa família. E precisamos fazer isso. Há uma construção diária de relacionamentos. Todos os dias nós estamos construindo algo no nosso ministério, na nossa liderança, naquilo que nós exercemos na igreja. A preocupação que nós temos com algumas coisas para fazermos na igreja. Quero pedir licença para citar aqui o Cleiton. O Cleiton quase todos os domingos ele fala: pastor, precisamos melhorar aqui, precisamos melhorar nisso, eu já fiz isso, melhorou aqui, tem hoje um microfone novo e não vai acabar a bateria, ele prometeu. Porque ele está melhorando, se acabar não tem problema, Cleiton, fique tranquilo, nenhuma pressão está colocando não.
Mas é isso, nós sempre estamos construindo alguma coisa. Nós também, irmãos, construímos a nossa vida financeira, e nós precisamos estar pensando nisso, como melhorar, como trabalhar nossa vida financeira, como gerir as nossas finanças. Todos os dias nós estamos construindo algo, e por que não dizer, todos os dias, e isso é importante, nós estamos construindo e fortalecendo a nossa fé. É importante todos os dias nós estamos buscando o fortalecimento da nossa fé. Isso é fundamental nós fazermos isso. A grande pergunta não é se estamos construindo. Essa não é a grande pergunta. Mas a pergunta é: onde estamos construindo? Esta é a pergunta que nós precisamos ter resposta para ela. Onde estamos construindo? Percebe? Porque o problema não estava na casa do homem prudente, nem na casa do homem sensato. Não era o problema, não estava na casa deles. As duas tinham paredes, as duas tinham telhados, as duas enfrentaram a mesma tempestade. Nós lemos aqui, a tempestade que veio para uma, veio para a outra, não teve diferença, mas a diferença estava no fundamento. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. A diferença aqui está no fundamento. Há muitas pessoas preocupadas hoje, há muitas pessoas que estão preocupadas com a aparência. Se cuidar é importante, claro que é importante. Mas, queridos, eu quero que você entenda uma coisa: enquanto muitas pessoas estão preocupadas com a aparência, Deus, Ele está preocupado com o nosso alicerce. Onde nós estamos alicerçando a nossa fé? Onde nós estamos construindo a nossa casa? Em quem nós estamos colocando a nossa casa? Qual é o fundamento que nós estamos escolhendo? E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite com vocês. E eu quero dizer para vocês que nós temos aqui, de uma forma bem rápida, 8 pontos que nós queremos pensar junto com vocês. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês: a casa representa a nossa vida. A casa, ela representa a nossa vida. Jesus não estava falando apenas de uma construção física. Ele estava usando uma analogia aqui, que ele estava falando de uma construção espiritual. Ele está fazendo uma analogia para que as pessoas pudessem entender a importância de construir algo sólido, a importância de se construir algo de que este algo não vai se romper, não vai cair, não vai desmoronar. E quando nós construímos algo no Senhor, pode vir a tempestade que for, essa casa não vai balançar se ela tiver um alicerce que é Jesus Cristo. Agora, querido, se você construir a sua casa em algo que não seja sólido, pode ter certeza que o primeiro ventinho, ou o primeiro sopro, ou o vento do noroeste, ou o vento do sul, como você queira, essa casa vai balançar e ela corre um sério risco de romper e cair. Portanto, é importante que nós construamos a nossa casa em Jesus Cristo. Essa casa representa a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Como estamos construindo a nossa vida espiritual? Nós vivemos nesse mundo. O próprio Jesus falou em sua oração, ele disse: Pai, não os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. E Jesus, quando ele estava prestes a ser levado ao céu, quando ele estava prestes a acessar o céu, ele disse para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições. Mas a segunda parte da sua frase é importante, que ele diz: mas tenham bom ânimo, porque eu venci e vós também vencerás. Mas eu pergunto para você: onde você está construindo a sua vida espiritual?
Qual é o alicerce da sua vida espiritual? Onde você está alicerçando a sua vida espiritual? Segunda pergunta: você está construindo a sua vida sobre status? Porque hoje o mundo diz, ou diga, ou dita as regras. Hoje várias pessoas, elas seguem os influencers que existem por aí. Não, ele está vestindo assim, eu preciso vestir também. Ele falou isso, eu preciso falar também. Ele agiu assim, eu preciso agir também. E muitas pessoas hoje estão construindo a sua vida sobre status ou sobre a regência, vou dizer assim, das pessoas influentes. Quando na verdade nós cristãos precisamos influenciar as pessoas e não sermos influenciados por ela. Porque Jesus falou: olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e nós precisamos fazer a diferença nesse mundo e não sermos influenciados por ele. Você está construindo a sua casa sobre emoções? O que seria construir a casa sobre as emoções? É viver de altos e baixos. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Como você está? Queridos, a vida com Deus é uma vida de novidade, é uma vida de alegria, não é uma vida de altos e baixos, não é uma vida de oscilações, mas a vida com Deus é uma vida firme, é uma vida com propósito, porque Jesus disse: olha, eu vou para o Pai e voltarei para levar vocês, para buscar vocês, porque onde eu estiver, vós também estarás. Esta é a grande promessa de Deus, esta é a grande promessa de Jesus Cristo. Não tem por que a nossa vida viver, não tem por que nós vivermos uma vida aqui oscilante, porque a nossa casa ou a nossa vida espiritual estamos construindo sobre emoções. Você está construindo a sua vida espiritual sobre tradições religiosas. No nosso Brasil há uma tradição religiosa, existe um conceito muito forte sobre religiosidade. Nós não podemos ser religiosos, mas nós temos que ser crentes em Jesus Cristo, crentes fervorosos no Senhor e não religiosos. No tempo de Jesus, dentre as mais de 40 e poucas seitas que existia duas seitas que eram religiosamente, que deu muito problema para Jesus, que era o saduceus e os fariseus. Nós não podemos ser religiosos, mas nós temos que ser crentes em Jesus Cristo, coração convertido no Senhor e vida nova nele. É isso que nós temos que ser. Você está construindo a sua casa sobre opiniões de pessoas. Algumas pessoas, elas fazem alguma coisa, quando ela diz: olha, será o que vão dizer? Ou fazemos algumas coisas pensando no que as pessoas vão dizer de nós. Ou fazemos algumas coisas para as pessoas verem se estamos agindo ou não agindo da forma correta. Isso é muito triste, porque nós não estamos construindo a nossa casa no alicerce que é Jesus Cristo, mas nós estamos construindo a nossa fé ou a nossa vida cristã baseado nas informações dos outros, ou nas opiniões dos outros, ou na opinião de alguma pessoa. Mas nenhuma dessas bases é capaz de sustentar uma vida quando a tempestade chega. Você pode até construir a sua vida ou a sua fé nesses alicerces que eu falei, mas quando a tempestade chegar, eles não vão dar sustento para você. Porque a nossa casa tem que ser construída sobre o alicerce de Jesus Cristo. Muitas pessoas aparentam estar firmes enquanto tudo vai bem,
Enquanto as coisas estão caminhando, ela diz: olha, eu estou com Cristo, louvado seja o Senhor, porque tudo está bem. Mas a primeira tempestade, ela diz: olha, não sei mais o que fazer, não sei se Deus está ouvindo a minha oração, não sei se o Senhor virou as costas para mim, porque comigo, ou só comigo, acontecem algumas coisas. Quando o alicerce é construído pelas emoções, a vida ela passa a oscilar, a fé passa a oscilar. Mas o verdadeiro teste acontece quando surgem algumas coisas aqui que eu anotei. A nossa vida espiritual, quando ela é construída na base que é Cristo, o primeiro teste de fortalecimento é quando vem a enfermidade em um lar. O apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, nada poderá me separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a nudez, nem a enfermidade, nem dores, nada poderá me separar do amor de Cristo. Queridos, quando a enfermidade chegar, nós precisamos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me sustentando. Mesmo em meio à dor, o Senhor me sustenta. Mesmo em meio à enfermidade, o Senhor me sustenta. Mesmo em meio a lutas, o Senhor me sustenta. Este é o papel de nós cristãos, que construímos e alicerçamos a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo. Tem o louvor, eu quero desafiar o grupo de louvor para cantar, trazer aqui um dia aquele louvor que diz: se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Porque esse louvor diz muito de como nós andamos com Deus. Outra coisa, o verdadeiro teste acontece também quando surgem algumas perdas, quando perdemos algumas coisas, ou quando surgem algumas crises familiares, quando surgem algumas crises, a nossa fé é testada, e o resultado desse teste será onde nós alicerçamos a nossa fé. E o segundo ponto que eu quero dizer, que esta rocha, esse alicerce, ele é Cristo. A rocha da qual Jesus fala é Ele mesmo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja não foi chamada para construir sobre personalidade. A igreja não foi chamada para isso. A igreja ela não foi chamada para construir sobre denominações. Nós estamos aqui aprendendo a história da nossa igreja, porque somos batistas, porque é a história da igreja batista, mas não é denominação que vai nos salvar, não é denominação que vai ditar nossa fé, não é isso que vai ditar nossa fé, mas é Jesus Cristo, que é a rocha na qual nós devemos estar firmados nele. Porque se nós estivermos alicerçados em alguma denominação, pode ter certeza de uma coisa: isso não nos salvará, porque o único meio de salvação é através de Jesus Cristo. A igreja não foi chamada para construir sobre tradições ou sobre líderes humanos. Não é. A igreja foi chamada para ser alicerçada em Cristo. Quando construímos sobre Cristo, permanecemos firmes. Quando construímos sobre Cristo, não somos levados por ventos de doutrinas. Queridos, o que mais tem por aí? E pasme, e perdoe-me a sinceridade, como diz meu querido pastor Walter, só vai piorar. Por isso que nós precisamos estar alicerçados em Cristo, para que quando essas adversidades virem até nós, nós teremos a plena certeza: onde está alicerçada a minha fé, onde eu estou firmado, qual casa que eu estou construindo, em qual rocha eu estou construindo, ou a minha casa está sobre a pedra ou sobre a areia. Pense bem onde você está construindo a sua fé, onde você está construindo a sua casa. Quando construímos sobre Cristo, não abandonamos a nossa fé nas crises. Porque, queridos, como eu disse aqui, vou repetir, perdoe-me por repetir novamente para você:
Quando tudo está bem, até o louvor fica mais fácil. Quando tudo está bem, cantar fica mais fácil. Quando tudo está bem, orar fica mais fácil. Mas quando vem algumas adversidades, nem sequer temos forças para orar, nem sequer queremos ouvir algum louvor, nem sequer queremos ouvir alguma coisa sobre Deus, porque a nossa fé ou a nossa casa não está sendo construída sobre a rocha. Quando construímos sobre Cristo, não desistimos diante das dificuldades. O verdadeiro cristão, ele não desiste diante das dificuldades. Queridos, e quantas dificuldades nós enfrentamos? Quantos aborrecimentos nós passamos? Quantas crises nós passamos? Amanhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho, nós iremos para o nosso trabalho. Nós estamos preparados para enfrentar a semana. Nós estamos preparados para enfrentar o mês. Nós estamos preparados para enfrentar o meio do ano para frente. As adversidades vêm sobre nós. E muitas vezes as adversidades vêm de pessoas que você nunca esperava que ela se manifestaria de uma forma negativa sobre a sua vida. E você vai dizer: Senhor, não acredito. Senhor, que decepção. Mas, queridos, não vai fazer nada a não ser dobrar seu joelho e orar e pedir a Deus que Ele fortaleça você e que Deus abençoe aquela pessoa que falou mal de você, que Deus abençoe seu patrão, que Deus abençoe seu vizinho, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe aqueles que vêm trazer lutas para você. Eu já falei aqui uma vez: cuidado com o que você pede para Deus. Já falei uma vez aqui: Senhor, dá-me paciência. Ele te dá, só que Ele vai colocar as piores pessoas no seu caminho para testar a sua paciência. Você não pediu? Deus vai trabalhar na sua vida isso aí. Senhor, dá-me sabedoria. Como diz lá em Timóteo: olha, Senhor, me dá sabedoria. Tiago, melhor dizendo. Quem quer sabedoria, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria. E lá no seu trabalho Ele vai colocar os piores problemas para você resolver, certo, Felipe? Máquinas que quebram, problemas que não dá certo. Para quem trabalha com construção, não sei o que funciona, tudo dá errado. Mas você pediu sabedoria para você exercitar aquilo que você pediu para Deus. A sua fé tem que ser alicerçada nisso. Não vai desistir. Na primeira luta, o primeiro embate, entre aspas, que você tem, você vai desistir da sua fé. Terceiro ponto: a areia representa tudo que é instável. A areia que representa tudo que é estável. O homem sensato também construiu. Nós lemos aqui que ele construiu também. O problema não foi construir. O problema não foi construir, mas o problema foi construir no lugar errado. O problema maior foi que ele construiu no lugar errado. Enquanto um construiu sobre a rocha, ele construiu sobre a areia. A areia representa emoções. Quem vive de emoções espirituais, como eu já disse, não permanece firme. Quem quando sente alguma coisa, ele já vai querer desistir, ou quando vê alguma coisa, ele vai querer desistir. Nossa fé não pode ser construída sobre sentimentos, queridos, jamais, ou sobre aparências. Jamais a nossa fé pode ser construída sobre isso aí. A nossa fé tem que ser construída no Senhor. A quem confie mais na opinião humana do que na palavra de Deus. A palavra diz isso. Não, mas o meu amigo falou isso aqui. Nós falamos hoje na escola dominical, né? Nós trabalhamos o texto sobre Hebreus.
E o escritor, como falou duro naquela carta aos Hebreus, porque as pessoas estavam relutando ainda com muitas coisas, e quantas vezes nós relutamos, e nós não aceitamos, e nós falamos: Senhor, trabalha em minha vida. E quando Deus começa a trabalhar, nossa, será que é isso mesmo? Aí nós vamos conversar com alguém, infelizmente pegamos algumas pessoas erradas para conversar. Você está nessa? Que isso? Eu já teria desistido na primeira palavra que alguém diria para mim. Gente, isso é viver, é construir sobre a opinião humana. Construa a sua vida sobre Deus, construa a sua vida na rocha que é Cristo, que nada vai fazer com que você desista dele. É isso que nós precisamos entender como igreja. E outro ponto, eu estou acelerando aqui, que o relógio não para. A tempestade chega para todos. A tempestade chega para todos. Percebe que o texto que nós lemos diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Observe que as tempestades vieram para ambas as casas. O cristão não está isento das tempestades. Eu não estou, você não está, nós não estamos isentos das tempestades. Maurílio, mas a minha vida agora é uma vida com Cristo, não tem mais dificuldades, não tem mais problema. Tem sim. Jesus não falou que você teria uma vida tranquila aqui. Ele não disse que nós teríamos uma vida tranquila, mas Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele disse que nós venceríamos. E muitas vezes nós só focamos no problema. Só focamos no problema. E não focamos naquele que vai trazer o resultado e a solução para o nosso problema. Sabe por que às vezes nós patinamos na fé? Porque nós focamos no problema. Nós ficamos falando muitas vezes e reclamamos do problema. Queridos, deixa eu desafiar você uma coisa. A partir de hoje, pare de falar para Deus o tamanho do seu problema. Pare de falar para Deus o tamanho do seu problema. Que significa as coisas na sua vida. A partir de hoje, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Inverte as coisas, que você verá como que as coisas irão funcionar. Enquanto nós estivermos reclamando, que problema, tem até um desenho, né? Céus, vida. Não, pare de reclamar do seu problema. Fale para o seu problema: olha, o meu Deus é grande, o meu Deus é maior, o meu Deus é soberano, o meu Deus é capaz de resolver isso que nem imagino, mas Ele vai resolver. Então o cristão não está isento de tempestade. A diferença é que ele não enfrenta a tempestade sozinho. Eu não vou enfrentar a tempestade sozinho, você não vai enfrentar a tempestade sozinho. Nós iremos enfrentar com Deus, Ele estará conosco. Queridos, creia em Deus. Se você está passando por dificuldades, creia em Deus, porque se Ele permitiu que você passasse por essa tempestade ou por essa dificuldade, é porque Ele passará com você e Ele jamais dará para você algum problema ou alguma dificuldade que você não seja capaz de suportar. Eu já falei aqui uma vez e vou falar também: deserto é escola, deserto é treinamento. E tenho certeza de uma coisa, queridos: quando nós sairmos do deserto, nós sairemos muito mais forte como nós adentramos nele. Tenha certeza nisso, em nome de Jesus. Então não reclame das suas provações, não reclame das suas dificuldades,
mas eu não consigo dar um passo. Se arrasta em nome de Jesus e vai. Eu não consigo. Tenha força e não pare, não desista. Continue caminhando. Continue caminhando, porque lá na frente você vai receber a sua vitória para a honra e a glória do Senhor. Mas você precisa se esforçar. A primeira luta que vem em sua vida, você já vai desistir. O primeiro problema que você encontra, já vai desistir. E além de desistir, vai murmurar ainda: ai Senhor, mas tem que ser eu. É você sim. É você sim. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, cada um de nós temos as nossas provações. Assim como nós temos as nossas dificuldades, as nossas provações, nós também teremos as nossas vitórias. Precisamos crer dessa forma. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Eu não conheço, mas Jesus conhece. E Ele sabe cada lágrima que você derrama, cada lágrima na madrugada, cada sentimento seu, cada momento seu, Ele conhece. Eu posso estar dormindo à madrugada e você chorando, mas o nosso Deus, Ele está alerta. Ele está sabendo, Ele está cuidando de você, porque Ele cuida de nós. Todos passam por aflições, todos passam por dificuldades financeiras, todos passam por crises familiares. Todos nós passamos por isso, queridos. A questão não é, vou enfrentar a tempestade. A questão é, quando elas chegam, minha casa permanecerá em pé? Essa é a resposta que você precisa ter. Quando a tempestade chega, a minha casa vai permanecer em pé? Depende de onde você alicerçou a sua fé. Se você alicerçou a sua fé em Cristo, tenha certeza que a tempestade, quando ela chegar, você vai permanecer em pé, em nome de Jesus, porque Ele pegará na sua mão e te sustentará para a honra e a glória dEle. Então não desista. Outro ponto aqui: a fé também precisa de fundamento. Muitas pessoas têm fé, mas no quê? No que elas têm fé? Muitas pessoas têm fé baseada em prosperidade, baseado em coisas que não vai trazer nenhum significado para nós. Mas a verdadeira fé está baseada com Deus em sua palavra. Mas quando a nossa fé, ela está firmada em Cristo, ela permanece mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor, a nossa fé, ela precisa permanecer. Você conhece a história de Jó? Jó, ele perdeu tudo, mas a sua fé continuou firme. Ele não desistiu. Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou tantas coisas, mas a sua fé permaneceu firme. Os apóstolos enfrentaram perseguições, mas a sua fé permaneceu firme. Se eles tivessem desistido, se eles estivessem desanimados, o Evangelho não chegaria até nós. Então não vamos desistir, não vamos desanimar, porque o Evangelho precisa chegar até nós. Já chegou? Chegou. Agora nós precisamos levar o Evangelho para outras pessoas. E nós teremos aí, logo, quando eu terminar aqui a mensagem, eu vou dar um aviso super interessante do que nós iremos fazer. Logo, o que nós iremos fazer aqui no bairro. O pessoal do evangelismo já ficaram assim: o pastor vai falar. Mas é isso, queridos, que nós precisamos. E mais um ponto aqui: como saber onde estamos construindo? Jesus deixou um teste simples: o prudente ouve e pratica.
O insensato ouve e não pratica. Somos prudentes ou somos insensatos? Estamos praticando ou não praticando a palavra do Senhor? A diferença não estava no conhecimento. Os dois ouviram. A diferença estava na obediência. Essa é a diferença que estava aqui. Não basta conhecer a Bíblia, não basta saber todos os versículos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Isso vai trazer fundamento para a nossa fé. Não basta ouvir sermões, é necessário obedecer a palavra do Senhor. Não basta pregar sermões, o importante é viver aquilo que nós pregamos, senão não tem fundamento nenhum. Senão não tem fundamento nenhum. A verdadeira construção acontece quando colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Quando colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, então esta é a verdadeira construção. Queridos, como igreja, e aqui vamos partir para o final, como igreja, precisamos avaliar os nossos fundamentos. Como igreja precisamos fazer isso. Uma igreja, ela pode crescer numericamente, uma igreja, ela pode crescer muito, e ainda assim, ela pode estar edificada sobre a areia. Ela pode ter muitos membros, mesmo assim ela pode ser ou estar edificada sobre a areia. Nós precisamos fazer algumas perguntas como igreja. Os nossos programas, aquilo que nós estamos pensando em fazer, as nossas atividades, é sobre Cristo? Tudo que nós iremos fazer é sobre Cristo? Os nossos trabalhos aqui é sobre Cristo? O evangelismo que irá acontecer é sobre Cristo? Os ensinos que nós estamos fazendo aqui é sobre Cristo? Outra pergunta: estamos construindo sobre tradição ou sobre palavra? Nós estamos construindo sobre a tradição ou sobre a palavra? Estamos construindo sobre a tradição nossa, que é a tradição batista, ou sobre a palavra de Deus? Precisamos pensar. Estamos construindo sobre emoção ou sobre discipulados? Qual é a nossa maior preocupação? Como eu disse, o Evangelho chegou para nós, e nós precisamos levar para outras pessoas. Precisamos fazer discípulos. Estamos construindo sobre homens ou sobre Jesus? Ou seja, as nossas atividades é para homens ou é para Jesus? Falamos isso hoje também aqui na escola dominical. Como nós estamos trabalhando? Para quem nós estamos trabalhando? Qual é o objetivo do nosso trabalho? Igreja forte não é aquela que possui prédio mais bonito, não, queridos. Claro, se pudermos ter um prédio bonito seria maravilhoso, mas eu vejo e penso que uma igreja forte é aquela que está sobre o fundamento correto. Esta é a verdadeira igreja. Uma igreja construída sobre Cristo, ela permanece firme em qualquer geração. O grande problema hoje, irmãos, isso é de uma forma geral, a maior quantidade de membros hoje, vocês sabem qual é a igreja que tem a maior quantidade de membros hoje? Pasme com esse número que eu vou trazer para vocês. É a igreja dos desigrejados. Pasme isso. A igreja dos desigrejados.
tem a maior quantidade de membros hoje. Você conversa com algumas pessoas, olha, eu também sou, eu fui um dia também. Você está congregando? Não estou congregando mais, não, eu deixei de congregar. Você dá mais uma volta e você, não, eu não congrego mais. O que tem de pessoas desigrejadas não é brincadeira. Por isso que nós precisamos, queridos, construir o nosso alicerce sobre Cristo. Porque pode vir qualquer tempestade, nada vai nos tirar dos caminhos do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso em nome de Jesus? Então, queridos, hoje muitas famílias estão desmoronando, porque às vezes o alicerce não é Cristo. Mas enquanto igreja, nós precisamos trabalhar, porque as duas casas enfrentaram a mesma tempestade. Uma caiu e a outra permaneceu. A diferença estava no fundamento. Eu espero em Deus que você esteja construindo a sua vida espiritual no fundamento que é Jesus Cristo. Eu espero em Deus que a sua família esteja sendo construída no alicerce que é Jesus Cristo. Espero em Deus que a sua fé esteja sendo construída no alicerce que é Jesus Cristo. Gostaria que você curvasse a sua cabeça um instante nesse momento. Talvez existam pessoas que perceberam que estavam construindo sobre a areia. Areia das emoções, areia do orgulho, areia da autossuficiência, ou areia das preocupações deste mundo. Hoje Jesus nos convida, queridos, a construir sobre a rocha. A tempestade virá, mas quem está firmado em Cristo permanecerá em pé. Que cada um de nós nessa noite possamos dizer com muita galardia: eu e minha casa estamos alicerçando a nossa casa, a nossa fé, a nossa família, a minha vida em Jesus Cristo. E que nós possamos dizer: eu e minha casa, nós serviremos o Senhor, que é a nossa rocha. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós aqui lemos a Tua Palavra, nós aqui falamos da Tua Palavra, mas, meu Deus, nos ajude a construirmos, meu Deus, a nossa casa sobre a rocha. Nos ajude, Deus, a construirmos a nossa casa sobre o alicerce que é o Senhor. Que as nossas famílias possam ser estruturadas, que as nossas famílias possam ser direcionadas pelo Senhor. O mundo está tão difícil, ó Pai, mas precisamos do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Vários irmãos têm tantas dificuldades, meu Pai, mas ajude os Teus servos, meu Deus. Ajude o Teu povo, dê graça, dê força. Não deixe que nada venha desanimar, não deixe que nada venha sair do caminho, não deixe que nada, meu Pai amado, venha fazer com que o Teu povo venha se desviar do Senhor, mas que nós possamos todos os dias estarmos olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.